Olá, me chamo Sara Oliveira, do curso de Agronomia. Irei apresentar o trabalho titulado Germinação, Multiplicação in vitro e Aclimatização de Epidendrum capoforum, uma espécie da flora quinológica da Amazônia brasileira. O trabalho foi desenvolvido como PIBIC no ciclo de 2022-2023, sob orientação da professora Joane Moraes de Melo Souza. A espécie é uma espécie epífita, que apresenta a cor prêmia amarronzada e labelo de menor tamanho, está distribuída na região amazônica do estado do Amapá, Amazonas e Pará, cresce em locais próximos a cursos d'água, em florestas ribeirinhas e de terra firme. Está contida em alguns estados e na lista vermelha de risco de extinção devido ao extrativismo predatório. Sendo assim, as técnicas de cultivo in vitro apresentam-se como ferramenta viável para a propagação de orquídeas, assim como estudo de aspectos fisiológicos e pelo método de conservação in situ, obtendo-se plântulas de alta qualidade fitossanitária, elevado número de plantas em um tempo curto. O presente trabalho teve como objetivo estudar o desenvolvimento de um protocolo eficiente de propagação in vitro e a aclimatização de Epidendrum capoforum. O experimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia da UFRA, do campus Belém, onde as cápsulas imaturas fechadas de Epidendrum capoforum passaram por um processo de asepsia, com lavagem em água corrente com detergente neutro, e em câmara de fluxo laminar passaram pelo processo de desinfecção, onde foram submetidas a solução de álcool etílico por 2 minutos e hipoclorito de sódio por 30 minutos, após isso 3 lavagens com água destilada esterilizada. Após isso foi realizada a inoculação em frascos de vidro contendo 30 ml de meio de cultura. No experimento de germinação, contou-se com 9 tratamentos com 5 repetições dispostos na tabela 1. No experimento 2 foi realizada a multiplicação in vitro, onde explantes de plântulas germinadas in vitro foram submetidas a meio metade ml com carvão ativado mais 2 gramas de sacarose. Ao final do experimento foi avaliada a altura da plântula, o número de folhas, comprimento, número de raiz e peso fresco da plântula. Os tratamentos contaram com 5 repetições, sendo 4 plântulas por frasco. Já o experimento 3 foi realizada a micropropagação in vitro com segmentos nodais de plântulas cultivadas in vitro. Foi utilizado diferentes meios de cultura, sendo meio BG comercial, metade MS, mas carvão ativado, com concentrações de 6-benzilaminopurina, uma citocinina, sendo as concentrações de 0 e 0,5 mg, totalizando 4 tratamentos com 3 repetições cada. Foi avaliada ao final do experimento a altura da plântula, o número de folhas, comprimento, número de raiz e peso fresco da plântula. No experimento de aclimatização, foram utilizadas plântulas cultivadas in vitro e foram lavadas em água corrente e após isso submetidas a 2 tipos de substratos, mix para orquídeas Mojifete e fibra de coco triturada. Foi realizada uma pré-aclimatização e posteriormente elas foram levadas para a casa de vegetação. O delineamento de todos os experimentos foi inteiramente casualizado e os dados obtidos foram tabulados e calculados a média dos parâmetros analisados no programa Microsoft Excel. Na germinação in vitro após 5 meses, já apresentavam-se protocolos bem desenvolvidos e plântulas com início de formação da parte aérea. Os melhores meios foram os que continham metade MS e 2 gramas de sacarose. Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalhos de Jorge e colaboradores de 2015, onde eles trabalharam com outras espécies de orquídeas e obtiveram os melhores resultados em meio metade MS. Já Ferreira e colaboradores de 2017 obtiveram melhores resultados utilizando 2% de sacarose na germinação de Latiblossum fuscopelata. No experimento de multiplicação in vitro, após 2 meses, obteve-se plântulas com valor médio de 4 cm de altura total, 3 raízes por plântula com comprimento médio de 1,5 cm. De acordo com estudos, as espécies como Epidendrum capoforum, elas conseguem se desenvolver bem em habitats pobres em nutrientes e que contêm menores teores desses nutrientes. No experimento de micropropagação in vitro, após 2 meses, o meio com metade MS mais 0,5 mg de BAP foi o que teve melhores resultados, como disposto na tabela 2. Já o meio BIG, com 0,5 de BAP, todas as plântulas oxidaram, assim como meio metade MS mais 2% de sacarose, sem concentração de BAP, apresentou os maiores valores de altura total, como é possível observar na imagem 9 ao lado. No experimento de aclimatização, após 7 dias houve perda de 100% das plântulas, que passaram por o processo de senescência foliar. Klepak, em 2022, em seu estudo com os Komburg e a CRISPR, indica que a mudança repentina do ambiente pode ter causado a morte das plântulas que saíram de um ambiente controlado no laboratório e foram para o viveiro, o que pode ter ocorrido no presente estudo.
Concluindo, a espécie Epidendocaphoforum apresentou bons resultados de germinação quando utilizados meios com metade MS mais 2 mg de sacarose. Assim como o meio metade MS, ele pode ser indicado para germinação, desenvolvimento e quando utilizado sob cultivos de Epidendocaphoforum. O meio metade MS com 0,5 de BAP apresentou as maiores médias nas variáveis analisadas, sendo assim o BAP favoreceu a formação de brotos e crescimento uniforme. É necessário o desenvolvimento de maiores estudos da aclimatização e micropropagação in vitro para desenvolvermos um protocolo eficiente de micropropagação da espécie. É possível observar com estes resultados que a espécie apresentou uma boa germinação e desenvolvimento nos meios testados. Estas foram as referências. Agradecemos à Universidade Federal Rural da Amazônia, a FAPESP e as demais agências de fomento. Obrigada.